Queridos irmãos, quando nós... Queria pedir atenção da Irmandade para esse assunto que eu vou passar para vocês. Eu lembro que o último culto lá no Alphaville foi em março, dia 16 de março, a pandemia acho que foi decretada no 15, 16. Eu sei que a gente parou o culto e aí numa segunda ou terça-feira explodiu tudo que a Irmandade disse, né? Não foi? Foi num domingo, né? E aí então, eu não tinha noção de tudo que estava por vir, de tudo que a gente enfrentaria. Isso não é uma reclamação, é só uma introdução para chegar no assunto que eu quero, que eu gostaria de falar. Então, a gente não tinha noção do que Deus ia trabalhar, de quantas almas iriam ser alcançadas. Vocês devem se lembrar, teve num mês, depois que a igreja reabriu, a gente fazer 5, 6 batismos, assim, carreado, quarta, terça, domingo, de manhã, domingo, era, né? Fora de dia, no culto essa foi quando batizou a querida irmã Isa lá, irmã da irmã Maria Paz, irmã Maria da Paz e tal. Então a gente vem aprendendo, literalmente aprendendo. Por tentativa e erro, claro, a gente faz com boa vontade, mas erra. E ter boa vontade não é garantia de sucesso, infelizmente. Tem muita gente bem intencionada, mas que às vezes não consegue alcançar o objetivo que tem a sua intenção. E foi tomando um vulto muito grande. Muito grande. E, com isso, desperta animosidade, desperta pessoas favoráveis e não favoráveis, o que é muito natural. Quando você se expõe numa mídia, você fica suscetível a ataques, a críticas, algumas justas, outras não. Não estamos aqui para discutir isso. Então a gente vem combatendo, falando, ensinando a nossa Irmandade que a obra de Deus não é comércio. É verdade ou não é? A gente fala isso direto para vocês, que não se negocia a bênção de Deus, que o Senhor quer os nossos corações, e que as ofertas são, sim, muito importantes, mas elas são fruto de um coração convertido a Deus. O coração convertido a Deus, ele oferta, como diz o caipira, oferta à toa. Não precisa ninguém estar lá pinicando ele, espremendo ele para tirar dinheiro. E graças damos a Deus, que tenha acontecido isso aqui. No mês de janeiro, nessa igrejinha desse tamaninho, que é o tamanho da sala da casa de muitos irmãos aqui, o Senhor preparou aqui para nós um total de quase 34 mil reais de coleta. Né, irmão Marquinhos? O Marquinhos que administra tudo com muita seriedade, muito zelo. Isso é fruto do amor da Irmandade. Glória a Deus por isso. Mas eu venho orando a Deus e venho pedindo ao Senhor. Não adianta vir aqui e contar para os irmãos uma história bonita, eu vivo com a cara no chão orando. Mentira, eu não sou de oração. Eu não sou uma pessoa que ora 3, 4 vezes no dia. Para eu orar quando levanto e quando dorme é uma briga de foice. Esse sou eu. Não vou ficar mentindo para os irmãos, que eu fico, antes do culto eu fico 8 horas de joelho, eu levanto da cama, tomo um banho e venho para o culto. Ora a Deus, vem para o culto. Para quê? Para fazer personagem para vocês? Olha o santo de Deus. Está longe disso, muito longe disso, diga-se de passagem. Mas nós, como cristãos, o que incomoda não é o barulho do pecado, não é o carnaval, não é a sexualidade largada na nossa cara, esfregada na televisão. 2 horas da tarde tem homem e mulher pelada na televisão, e para quem quiser ver, o quanto quiser. Ou não? Não é? Sabe o que incomoda o céu? Não é o pecado. É o silêncio da igreja diante disso. É o comodismo da igreja, de dizer, é assim mesmo, fazer o quê? O que eu vou falar aqui para os irmãos vai causar algum espanto. Talvez. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou usar dessa exposição aqui na internet, junto da nossa Irmandade, da nossa igreja, porque alguém me mandou um vídeo. Foi o Hélio. Me mandou um vídeo do Lula fazendo uma palestra, dizendo que se ele for eleito, ele vai dar um jeitinho em nós, evangélicos. Se os irmãos não viram, depois eu vou passar para vocês. E nesse vídeo mostra um grupo de esquerda entrando numa igreja católica e acabando com a missa.
Veja, não é uma Assembleia de Deus, não era uma congregação, não era uma igreja batista. Quer dizer, você está defendendo o seu povo, os evangélicos. Os nossos irmãos católicos estavam lá celebrando a missa, e eles entraram e detonaram a missa, fazendo protesto. Ou seja, podia ser um centro de candomblé, um centro espírita, não interessa. Nosso país garante a todos nós liberdade de culto. Eu não preciso ir lá no centro de candomblé, preciso, mas eu tenho obrigação de respeitar. Ninguém vai tirar a minha fé. E eu nunca vou negociar a minha fé. Adorar uma entidade e deixar de adorar o meu Deus. Mas eu respeito e oro. E se Deus me der autoridade, eu quero ver ter autoridade para ir lá e fazer acontecer. A mim Deus não deu ainda. Nem autoridade, nem coragem. Ué, cada um com as suas limitações, tá certo, irmão? Nós vamos nos posicionar como cristãos. Você que está assistindo aí pela live, tem que se posicionar. E nós usamos uma pontinha de dedo, Marquinhos, da força que o nosso povo tem quando houve o último impeachment. Quando houve lá em 90 o impeachment. O Collor foi impeachmentado por causa de uma Elba. Lembra a história da Elba, que ele ganhou a Elba? Nós sabemos que não é isso. E esse ano é um ano de eleição. E é um ano que o presidente que ganhar vai colocar 2 ministros no STF. Vai mudar a nossa vida. Vai mudar a nossa história. Então nós vamos orar. Quero pedir à igreja, Marquinhos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, para nós orarmos, para buscar pessoas de bem que se coloquem à frente dessa linha de batalha e que entre nesse covil de ladrão, de safado que tem lá e que possa fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Quando for eleição em Barueri, eu vou tentar, eu não tenho essa pretensão nem capacidade, mas vou tentar a vida de vocês até que irmãos e irmãs aqui entre nós saiam candidato a vereador de Barueri, Mará. Para fazer, a irmã Sueli é uma mulher super bem relacionada, e envolvida no meio político. Tem que sair, mas você devia sair, Marquinhos. Candidato a vereador e fazer alguma coisa pelo nosso povo, porque se os ladrão pode, o povo de Deus pode entrar lá. Irmão, mas tem corrupção. Mas o crente que é crente, ele é crente aqui e lá no inferno também. Isso não é um jogo político. Nós não queremos dinheiro e nem estamos fazendo acordo. Nós queremos o nosso povo liberto. Irmão, abre o teu olho, que mais dia ou menos dia não vão deixar você adorar o teu Deus. Irmão, mas nós precisamos entrar para essa guerra? Não sei. Não sei. Pergunta, foi Neemias, né? Que foi reconstruir os muros da cidade? Pergunta para Neemias. Se ele ficou passivo diante da guerra, ou se ele pôs uma mão na ferramenta e outra na espada. Pergunta para Cristo. Se ele virou a mesa no templo e acabou com a casa de comércio dentro do templo. A parábola... Marquinhos, eu deixei muito frio, estou me acabando de frio. A parábola das árvores, que era a parábola de Jotão. É bem rápido, irmãos, bem rápido, para que vocês entendam. Gideão, quando venceu os midianitas, quiseram colocar ele como rei de Israel. E ele disse, não, eu não como juiz, eu não tenho esse tino, eu não nasci para isso. E recusou. E não quis. Olha, Deus me usou para vencer, vencemos, mas é aqui, minha missão está aqui. Isso é uma grandeza, irmão. Que às vezes a gente passa os limites daquilo que é para nós. E Davi já dizia, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas que são muito elevadas para mim. Eu sei o meu limite, o limite da minha capacidade. E eu faço até onde eu posso. E eu preciso humildade para reconhecer isso e dizer, até aqui eu posso, daqui para frente eu não posso. E quando a gente passa esse limite, aí nós somos mal sucedidos, a gente sofre e faz as pessoas sofrerem. E veio a geração dos seus filhos, até que chegou Abimeleque. Homem mau, sanguinário, e se declarou rei. E debaixo de morte, de açoite, de muito sangue. E Jotão subiu escondido num monte e fez uma pregação ao povo. E dizia sobre a parábola das árvores. E as árvores entre si dizia, a figueira dizia para a oliveira, quem de nós vai ser rei? A oliveira dizia, eu não quero. A macieira não queria, a figueira não queria. O cedro não queria, as árvores grandes, fortes, frutíferas, que dão sombra, não queriam. Aí o espinheiro falou, eu quero.
Aí acharam ruim, falaram, mas você que só tem espinho, que não tem sombra, que não tem alimento, que não tem nada, você quer ser rei? Ué, mas vocês que são bons não querem? Eu vou ser. Entendeu, irmão? Sabe por que tem espinheiro? Porque muita oliveira está se escondendo e deixando de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Ah, irmão, mas tem corrupção, vai se corromper. É um problema de quem se corromper. Eu ainda acredito na justiça. Ainda acredito na nossa nação. Não sou de esquerda nem de direita. Eu sou de Cristo. E nós devemos lutar por isso, irmãos. Lutar por isso. Essa semana, me convidaram para uma reunião com um candidato a deputado estadual, que nunca foi eleito. E eu vou lá. E eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Porque depois eu vou pôr 8 milhões de gente aí na sola dele para cobrar o que ele prometeu para nós. Chega, irmão, de roubo. Nosso país faz 500 anos que está sendo roubado. Vocês têm noção da riqueza que tem o Brasil, Marquinhos? Tem noção, irmão, do que desde o descobrimento isso aqui está sendo roubado. E ainda é rico essa nação, irmão. Não tem nação mais rica que a nossa. A Amazônia é nossa. O melhor clima é nosso. Se você arrancar 4 lajotas dessa aqui e plantar feijão, daqui 3 meses você colhe feijão aqui, ó, dentro da igreja. Eu estava no Rodoanel andando esses dias, tinha um pé de milho que caiu de algum carro, que caiu uns grãos de milho num pouquinho de terra do Rodoanel e estava dessa altura com uma espigona de milho, no meio do asfalto. Tudo que planta dá. E eu quero contar com a igreja de Deus. Isso aqui não vai ser palco para a gente promover quem quer que seja. Mas se nós acreditarmos em alguém que se comprometa com a nossa irmandade, e eu não quero favor, não quero terreno para a igreja, para isso nós temos coleta. A gente junta dinheiro, compra terreno, constrói, não quer carro, não quer nada. E imposto nós não pagamos, que nós temos isenção pela Constituição. Não queremos nada. Mas assim como nós temos feito bem ao nosso próximo, que não é membro da nossa igreja, nós, os evangélicos, temos um poder de voto enorme nessa nação. E se a gente fizer o uso desse poder, as coisas vão começar a mudar. Nós não vamos ver. Mas umas 2 gerações para frente, vai ver a diferença do que nós começamos a fazer hoje. Isso é pensar na posteridade. É pensar no próximo. Cristo não fez nada para ele. O que ele ganhou foi a cruz do Calvário. Mas ele pensava em você aqui hoje, dando glória a Deus. Ele vislumbrava um futuro. E ainda além de você e de mim, ele pensava na glória eterna que nós vamos encontrar lá no céu. Então eu quero pedir oração para a igreja, Marquinhos. Vou precisar de você. Nós somos a liderança da igreja, os irmãos da diretoria da igreja. E nós vamos sim escolher alguém capacitado e de preferência que não tenha tido envolvimento ainda no meio político, para tentar fazer a diferença. E eu vou plantar essa ideia na Irmandade. Vocês são aqui de Barueri, você que é aí da sua cidade, nas eleições municipais, se filia a um partido honesto e tenta fazer a diferença. E candidate a vereador da sua cidade, do seu bairro. Você pode, às vezes, com 200, 300 votos, você é eleito e vai fazer a diferença num monte de vida. Eu sei que isso causa espanto. Nós não estamos à venda, viu, políticos? E nem estaremos jamais. Mas nós vamos lutar pelo nosso direito. E se o diabo está achando que vai tirar nós da presença de Deus, por causa do presidente ou de quem quer que seja, ele está derrotado, no nome do Senhor Jesus. É o meu direito como cidadão. Meu direito como presidente da igreja que Deus me colocou para constituir junto com você. Ela é nossa. E nós vamos escolher a boa parte. E vamos tentar fazer a diferença para a nossa nação, para o nosso povo. Então, quero pedir orações à igreja, orações à Irmandade, para que a gente faça o melhor. E que outubro está aí. E que não troque voto por um par de havaiana, nem uma dentadura, nem uma cesta básica. Quem vive de comida é porco. Você não precisa disso. Quando você vende o seu voto, você é mais lixo do que aquele que comprou seu voto. Quando você vota em branco, você é um covarde. Você tem que assumir uma posição e ter uma responsabilidade sobre aquilo que você assumiu. Porque o céu não vai dar para votar em branco. O céu não vai dar para pensar depois. No céu não vai dar para ter jeitinho. Se aqui nas coisas dessa vida nós não temos uma posição, quem dirá com as coisas celestiais, irmão?
Pensa nisso. E nós vamos falar muito sobre isso daqui para frente. Nós não vamos ficar omisso, escondido atrás da placa da igreja e jogar a culpa em Deus. Foi como Deus quis. Não. Nós temos a nossa responsabilidade. Barueri tem o PIB, não, como é que é, Hélio? A arrecadação maior do que Florianópolis, do que o estado de Santa Catarina, não, do que Florianópolis, que é a capital do estado de Santa Catarina. Vocês não têm noção do quanto essa cidade é rica. E o quanto tem gente rica aqui. O povo morrer no hospital aí, 12 horas esperando para fazer um teste de Covid, a culpa é sua e é minha. Quem está lá fomos nós que colocamos. Pensa nisso. Pensa nisso. E não deixa o adversário crescer. Faz a tua parte. Luta. E o Senhor vai abençoar o seu povo. Isso foi desde sempre. Claro, o plano de Deus. Sempre o plano de Deus. Mas uma atitude política jogou Cristo na cruz. Foi quando Pilatos lavou as mãos, quando os sacerdotes se infiltraram no meio do povo, persuadindo o povo. Por quê? Ele era uma mudança. Ele era alguém que estava indo na contramão daquilo que já estava muito bom. Corrupção tem na igreja e tem no povo desde que a humanidade foi criada. E para os sacerdotes era ruim que Cristo estivesse lá. Porque eles viviam do bom e do melhor, cercado de ouro. E tinham voz ativa sobre o povo. E o governo tinha domínio total, porque o que o sacerdote falava era lei. Aí vem Cristo e fala, não, sacerdote sou eu. O poder está aqui na minha mão. O sacerdote ficou inquieto. O governo ficou inquieto até que puseram Cristo na cruz. E se ele voltar hoje, ele vai para a cruz de novo. Se ele vier encarnado aqui, ele vai para a cruz de novo. É para mandar de pensar. Eu não tenho medo, vocês sabem disso. E eu não tenho medo de tomar uma posição. Eu não tenho medo de falar para o povo de Deus, que vocês acreditam naquilo que a gente fala. Isso não é honra para mim, é honra para Deus. Então você aí que está assistindo, a Irmandade aqui, tem responsabilidade sobre o bem-estar do nosso país. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos estão dispostos a fazer um país melhor para os nossos filhos e para os nossos netos? Dá um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus! Glória a Deus. Graças a Deus. Começa hoje. Começa com um passinho. Começa não parando o seu carro na vaga de deficiente se você não é deficiente. E assim por diante. A gente vai mudando o país à nossa volta. E eu digo para vocês, eu ouvi uma profecia de uma americana sobre o país, sobre o Brasil, que se nós cremos, isso aqui vai ser uma potência mundial. Condição para isso nós temos. Gente para isso nós temos. Capacidade para isso nós temos. Quem inventou o avião? Um brasileiro. Uma mocinha, eu esqueço a Marina, não sei das quantas, é cofundadora da Nubank, que tem 48 milhões de usuários. Qualquer um aqui tem conta na Nubank. Nosso povo, irmão, é um povo maravilhoso. É um povo que do nada faz tudo. Principalmente os nordestinos, que são sofridos. E eles se superam. Assim. São Paulo foi erguida pelos nordestinos. Brasília também. Meu avô mesmo trabalhou lá. E alagoano. Então, a gente consegue fazer a diferença. Só para a Irmandade pensar. Os jovens, a Irmandade, pensa. Toma uma posição. E se eu acreditar no que estão me falando, no que me falarem, e me provarem, tem um plano de governo, esse é candidato a deputado estadual. A gente pega o plano, o nosso site vai começar amanhã, a construção. A gente pega esse plano de governo, põe no site da igreja, e põe 8 milhões de neguinhos na cola deles para fazer acontecer. E nós conseguimos. Eles são pagos com o nosso dinheiro. Nós somos o patrão deles. E se tiver uma pessoa bem intencionada, irmão, eles reviram esse São Paulo do avesso e faz um estado muito melhor para todos nós. Tá bom? Repito, para os fofoqueiros de plantão, principalmente os da outra igreja, eu não tenho acordo político, não me envolvo com isso porque eu não entendo, mas eu vou fazer minha parte como cidadão. E eu tenho uma prerrogativa de, além de cidadão, ser líder da igreja. Eu vou usar dessa exposição para fazer a diferença no meio da nossa sociedade. Quem não gostar, continua escondidinho, se fazendo de coitado e vivendo do Bolsa Família, que é o que vai te restar. Eles te dão dinheiro para calar sua boca.
E assim você só concorda com tudo, quem paga e quem manda. Se fosse para ficar recebendo dinheiro, eu estava onde nós estava lá engolindo desaforo. Entendeu? Deus seja louvado.